dia. Sexta-feira, 21 de novembro de 2014, estamos ao vivo com mais um Cresce Esclarece. Tudo bem com vocês? É um prazer recebê-los aqui na nossa casa e hoje temos um assunto muito especial para tratar com vocês. Nós vamos falar sobre a MP 656, que entrou em vigor recentemente e que vai causar bons impactos nos negócios imobiliários. Nós trouxemos como convidado hoje o Dr. Leonardo de Souza Moldeiro. Ele é advogado, técnico em administração de empresas e foi aluno pesquisador do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e ex-assessor jurídico dos desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Muito bom dia, Leonardo, tudo bem? Bom dia, Sônia, tudo bem? Bom dia, telespectadores. É um prazer participar dessa manhã de debate, um tema relevante, certamente com muitos impactos na área imobiliária, através inclusive de medida provisória, que é uma novidade nessa questão muito relevante. E espero poder contribuir com os nossos telespectadores, com as dúvidas que certamente surgirão ao longo da vigência desta medida provisória. Com certeza, doutor Leonardo. Nós estamos aqui, já estamos recebendo as perguntas dos nossos espectadores, estamos contando com a sua participação. E vamos começar falando, explicando, principalmente para quem é leigo, porque eu acredito que assim, o corretor tenha até uma dúvida com relação ao que é uma MP. O que é uma MP? Ela tem força de lei? Para nós entendermos o que é uma medida provisória, nós temos que voltar um pouco, para quem não é da área do direito, e esclarecer alguns outros tópicos. O Brasil, historicamente, foi uma colônia de Portugal, e por ser uma colônia, adotou as regras jurídicas da matriz, né, da cidade, que era do país colonizador, que era Portugal. E Portugal adotava o sistema romano-germânico. Como era o sistema romano-germânico? Nós temos duas formas de direito, o romano-germânico e o sistema anglo-saxão. O sistema romano-germânico é o direito escrito, baseado em leis, em constituições escritas, formais, e o sistema anglo-saxão é baseado essencialmente nos costumes. Por exemplo, a Inglaterra, ela não tem uma constituição escrita, mas ela tem uma constituição moral. Então, ela não tem um texto constitucional. O Brasil, adotando o sistema romano-germânico, adota a lei escrita como uma forma de regulação da sociedade. Posto isso, a gente vai consultar as formas de que há essa regulação social. No Brasil, a Constituição Federal, no artigo 59, para quem quiser consultar, ela fala do processo legislativo, ou seja, ela prescreve as formas de regulação, quais são os tipos de normas jurídicas que são possíveis no Estado democrático de direito e que vinculam os cidadãos. Então ele elenca a emenda à Constituição. A Constituição é a norma fundamental, então a gente não inclui ela nesse rol. Então, numa ordem hierárquica, a emenda à Constituição, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções. Então a medida provisória é uma forma de norma jurídica, mas não é uma lei. Ela está abaixo de uma lei. E por que existe essa hierarquização? Pelo grau de complexidade na sua aprovação, no processo legislativo. A medida provisória, ela foi inserida na Constituição de 1988. No Brasil, historicamente, o que nós mais tivemos assim, de próximo à medida provisória foram os decretos-lei, que eram normas jurídicas que não tinham o rigor de aprovação de uma lei, era de competência privativa do chefe do Poder Executivo, ou seja, o presidente da República, e valia como lei. Tinham os efeitos de lei, mas não tinha um sistema de aprovação de uma lei. Ou seja, não passava pelo referendo do Legislativo antes da sua vigência, ou seja, antes de passar a ser obrigatória. A base, a figura da medida provisória que nós temos hoje no Brasil, ela remonta à Constituição Italiana, de 1947. Lá existe o decreto-lei, em casos extraordinários, de necessidade e urgência. No Brasil, foi adotado esse critério de necessidade e urgência. Ela está prevista
para quem quiser consultar, no artigo 62 da Constituição da República. Então, a gente define a medida provisória como sendo um ato normativo excepcional e célere para situações de relevância e urgência. Então, ela tem força de lei no período em que ela vige. Por quê? Porque ela é temporária. Ela é editada pelo presidente da República, ela tem 60 dias de validade, podendo ser prorrogado por mais 60 dias. Nesses 120 dias, ela fica em trâmite no Congresso Nacional para conversão em lei. Então, diante de uma situação social, econômica, política, o presidente da República, reputando presentes os requisitos de necessidade e urgência, edita uma medida provisória. Isso a gente vê muito na área tributária, que é o caso que abaixa a alíquota zero do IPI, COFINS, PIS, PASEP, importação, que tem um papel de regulamentação econômica. E aí, nesse meio tempo em que ela está vigendo, fazendo os efeitos dela no âmbito social e jurídico, ela entra em tramitação pelo Congresso Nacional. Quando ela está para esgotar, ela tem uma peculiaridade. Na tramitação dentro do Congresso Nacional, ela tranca a pauta. O Congresso não pode analisar nenhuma outra medida que não seja a medida provisória. Ele não pode apreciar um projeto de lei, um projeto de emenda à Constituição. Quer dizer, não pode ser prorrogado por mais 60 dias, enfim. Não, 60 dias mais acabou. 60 dias. As discussões que se tem hoje é quais os efeitos em caso de não conversão em lei. A doutrina, e aqui eu uso o professor Alexandre de Moraes, diz que se houve uma rejeição expressa, ela perde a eficácia, os efeitos retroagem, as situações jurídicas constituídas na vigência dela perdem efeito, ou seja, perdem o impacto jurídico. Se for aprovada, ela se transforma em lei e continua os efeitos. Um problema que se põe, a doutrina discute muito isso, é o caso de inércia, ou seja, o Congresso simplesmente deixa transcorrer os 60 mais 60 dias, os 120 dias e nada aprecia, fica inércia. É importante a gente frisar também que nesses 60 mais 60 dias é desconsiderado o período de recesso do Congresso Nacional, porque obviamente ele não teria como trabalhar, salvo convocação extraordinária. Então, quando há inércia, opera-se um efeito jurídico que é o da decadência, ou seja, a decadência pelo decurso do prazo constitucionalmente previsto, então são 60 mais 60 dias. Então, ela desconstitui os efeitos da medida provisória e retroage, ou seja, é como se ela nunca tivesse existido. Isso traz uma certa insegurança jurídica, porque, principalmente no tema que nós vamos analisar hoje, pense que num negócio fechado, naquele dia, aquele negócio jurídico, a transação imobiliária, ela foi fechada sobre a vigência de uma medida provisória. E aquela medida provisória ela não foi aprovada pelo Congresso. E ela perdeu os efeitos e retroage, ou seja, o seu negócio jurídico baseado numa norma não mais vigente e os efeitos dela também não vigentes desde o início, como se ela nunca tivesse existido, certamente vai reclamar uma ação no Poder Judiciário. E essa medida provisória, Leonardo, com relação aos negócios imobiliários, ela está em vigor desde quando? A medida provisória 656, ela, no seu penúltimo artigo, ela fixa o início da vigência dela. Como ela não trata exclusivamente dos negócios, das questões de imobiliárias, mas também impostos, matéria tributária, ela foi feita com vários temas, todos justificados pela necessidade econômica do país. A urgência, a base econômico-social que originou esta medida provisória é a situação econômica do país. Especificamente os negócios jurídicos envolvendo a matéria imobiliária, ela entrou em vigor na primeira semana de novembro, porque ela teve uma vacatio legis, ou seja, um período de vacância em que ela estava editada, ela estava vigente, mas naquele tema ela não tinha vigência durante 30 dias e ela entrou na primeira semana de novembro já em vigência, então já está valendo. Então ela tem 60 dias mais 60 dias, isso, né? Isso de tempo de medida provisória. Para o corretor ficar atento. Exatamente. Né? Porque ela está valendo, mas ela ainda não está
aprovada, vamos dizer assim, pelo Congresso. Ela não se converteu em lei, ela está nesse momento valendo como medida provisória. Muito bem. E qual que é a novidade que ela traz com relação à segurança jurídica dos negócios imobiliários? A medida provisória ela veio num momento em que a situação do país está... nós estamos, de um lado, num boom imobiliário, vários prédios, várias construções, o mercado imobiliário acompanhando a onda mundial, se aquecendo, e nós tínhamos um problema muito grave aqui no Brasil, no panorama jurídico do Brasil, que é a questão de segurança do negócio jurídico. E como é essa segurança do negócio jurídico? Os nossos corretores que estão nos assistindo sabem que é necessário tirar uma série de certidões para garantir que o imóvel não está gravado de nenhum ônus e que não há uma perda, uma possibilidade de perda no futuro do imóvel em razão de terceiros. E isso como era feito? Era tirando certidões de distribuição civil, criminal, trabalhista, do proprietário e certidões do imóvel. O corretor sabe que é uma lista infinita, É uma questão que... E justamente nesse ponto é que a medida provisória é muito, muito salutar. Ela considerou que há uma disparidade geográfica. Eu, por exemplo, ao ser proprietário de um imóvel em São Paulo, residir no Distrito Federal, e o corretor, na hora que for fechar o negócio jurídico, ele vai tirar as minhas certidões por questões geográficas do lugar do imóvel, São Paulo. Eventualmente, eu posso não ter nenhuma ação distribuída contra mim no estado de São Paulo, mas sim no Distrito Federal. Porque se eu sou sediado lá como pessoa jurídica ou domiciliado lá como pessoa física, as minhas ações estarão lá, inclusive trabalhista. Então, ele vai tirar certidões daqui, não vai acusar nada, mas eu posso estar no Distrito Federal, em Brasília, por exemplo, com uma série de ações, com execuções que certamente poderiam influenciar na perda do imóvel, né? Uma ação pauliana, por exemplo. Então, a medida provisória, ela criou baseada num princípio, e justamente por esse vácuo de informações que tem, que são muitos tribunais, muitas certidões, tempo, gastos, eles resolveram fazer uma concentração de informações, ou seja, haveria todas as informações pertinentes ao imóvel ou ações contra o proprietário do imóvel averbada na sua matrícula. Bastará agora tirar uma matrícula atualizada e lá constará as ações, as execuções que estão em curso contra o imóvel, relativo ao imóvel ou seu proprietário. Então já está funcionando isso? A legislação já está em vigor. Então, ela já tem que ser aplicada. O colega José Carlos Grotti, de Poá, ele pergunta o seguinte, ainda com relação à medida provisória, né? Medida provisória de urgência, o Congresso pode opinar ou modificar o conteúdo dessa medida provisória quando for transformada em lei? Sim, ela entra num processo legislativo ordinário. Obviamente, eles podem fazer uma adaptação, mas o foco da medida provisória eles não podem perder, porque senão você perde o objeto, inclusive, do próprio projeto, né? Então, ele pode fazer uma modificação, aprimorar de um ponto, reduzir de outro, mas o cerne, o objeto central, eles têm que... normalmente é mantido, né? A prática diz isso, que eles acabam mantendo. Eles só fazem um aperfeiçoamento. E no sistema atual, doutor Leonardo, por maior que seja o cuidado do corretor, do advogado ou do profissional que está prestando essa assessoria para o comprador, sempre se tem um risco de perder esse imóvel, né? Ele fica fora de toda a cautela possível e razoável. E com essa MP, o que vai mudar nisso? Justamente a questão que havíamos abordado há pouco. Na matrícula do imóvel vão estar as informações pertinentes a ele e ao proprietário. Então veja que agora a segurança jurídica do profissional assistente, o profissional assistente não é exclusivamente o advogado, é o corretor de imóveis, é inclusive o próprio tabelião. Isso traz uma segurança muito grande, porque a medida provisória ela estabelece, eu peço o VN a autorização a todos para ler, em que ela, no próprio texto dela, ela já esclarece isso. Ó, não poderão ser opostas situações jurídicas não constantes da matrícula no registro de imóveis, inclusive para fins de evicção, ao terceiro de boa-fé que adquirir ou receber em garantia direitos reais do imóvel. Então, a partir da vigência
desta medida provisória, que, aliás, que já está vigente, os cartórios podem aplicar para as situações novas, foi conferido um prazo de, salvo o melhor juízo, de 2 anos para os casos anteriores, ou seja, quem tem ações em curso que possam vir a demandar o patrimônio do réu, fazer esta averbação. Inclusive, a medida provisória declara que pode ser a título gratuito. Isso é importante para quem é beneficiário da justiça gratuita. Então, não haveria uma cobrança. Uhum. E aí vai passar uma vinculação. O que estiver constando na matrícula do imóvel, no registro de imóveis, aquilo é oponível a terceiro. Ou seja, quem comprar, compra sabendo daquela ação, sabendo daquele risco. O que não estiver constando lá não pode ser objeto de demanda judicial. E existe um prazo de carência disso? Por exemplo, eu tenho uma ação, há quanto tempo que vai se voltar retroativa? 2 anos, é isso? Não, eles deram um prazo de 2 anos para que quem tem ação em curso, por exemplo, alguma execução, uma execução trabalhista contra alguma pessoa, que aquele patrimônio seja um garantidor do pagamento dessa condenação judicial, eles retroagem, eles deram um prazo daqui para frente, 2 anos, para que haja essas averbações, né, para que se faça a averbação. Que se atualize, vamos dizer assim, exatamente, né? para conferir, porque o mercado ainda tem que se movimentar, é uma questão agora sistêmica, né? Porque vai levar, acredito eu, um certo tempo até que todas as informações fiquem num lugar só, né? Num documento Exatamente. só, né? Então você imagina, por exemplo, uma situação de uma construtora. Ela tem inúmeras ações em face dela. Embora ela seja solvente, ou seja, ela tenha a capacidade de pagamento daquela condenação, os credores podem querer garantir isso. Porque a medida provisória, ela prevê o registro de citação de ações reais ou pessoais persecutórias, ou seja, ele pode já dizer na matrícula que aquela empresa, aquele cidadão, réu num processo de natureza real, ou seja, que envolva o imóvel, foi citado. Então a pessoa que pretende comprar e ao ver a matrícula, a vista da matrícula, vai falar, olha, realmente ele tem uma ação judicial contra ele e eu corro o risco de no futuro perder esse imóvel, porque, inclusive, a questão da fraude ao credor, né? Eu posso estar desfazendo do imóvel a toque de caixa, primeiro para ficar com o dinheiro, que é facilmente ocultável. Sim. Isso é uma realidade, é um ilícito, mas é uma realidade, e frustro o credor que tem direito a receber aquele valor. Ele está contando com aquele imóvel como garantia. Uhum. E aí, com essa matrícula, agora a pessoa que estiver comprando sabe do risco. E se não tiver ali, não pode ser demandado pelos termos da medida provisória. Ok. E com relação à certidão da matrícula, ela tem um prazo de validade de 30 dias. Em 30 dias, as coisas podem mudar, a situação dessa matrícula também pode mudar. O que a medida provisória diz a esse respeito? Olha, eu ainda não encontrei na medida provisória uma resposta salutar para isso. Creio que vai ficar a cargo do judiciário. A minha opinião pessoal é que se tire essa certidão atualizada da matrícula no momento do fechamento do negócio, não antes. Uhum. Porque é na hora da conclusão. Porque naquele momento da conclusão você sabe o que tem curso e o que não tem curso. Então, ainda não tem nada decidido, assim, nada claro a respeito disso. Né? Como ela é uma medida provisória recente, ainda os juristas estão nos seus estudos. Isso envolve direito registral, que é um ramo do direito, pessoalmente, que eu acompanho e é complexo. Então, isso muito provavelmente, creio que nas próximas semanas já deva ter algum posicionamento no âmbito jurídico disso. E de acordo com a medida provisória, cabe ainda ação pauliana contra adquirente de boa-fé? Em tese, não. Porque ele está adquirindo o imóvel sabedor do que consta naquela matrícula, né? Então, se o que não está na matrícula não pode ser demandado judicialmente. Então, portanto, não haveria a ação pauliana contra ele. Que a ação pauliana, na verdade, nada mais é do que aquela ação em que o credor, sabendo de um negócio jurídico, digamos assim, de contornos fraudulentos, ingressa em juízo
para que aquele negócio jurídico seja desfeito e o bem retorne ao patrimônio do devedor, e aí sim ele consiga garantir eventualmente uma execução ou uma outra condenação judicial. Inclusive a condenação, a obrigação de fazer, às vezes é de restituição do imóvel, de parte do imóvel. Então eu acho que, no meu ponto de vista, não caberia uma ação pauliana nos termos da medida provisória. E ações trabalhistas também estão previstas nessa MP? As ações trabalhistas são afetadas, mas não estão previstas expressamente. Obviamente, inclui-se nas ações, por constrição judicial, por exemplo, no inciso 2º do artigo 10º, ele fala da averbação de constrição judicial ou naquela fase de execução, e aí inclui os débitos trabalhistas que são passivos de execução, e na ordem de execução ele tem uma prioridade. Uhum. Então, se eu tenho uma empresa e aí eu estou sofrendo uma ação trabalhista, eu tenho que ter, for proprietária de um imóvel, eu tenho que estar com isso averbado na certidão, né, na matrícula. É importante a gente falar que, embora não atinja expressamente as reclamações trabalhistas, existe uma recomendação do Conselho Nacional de Justiça de 2012, se eu não me engano, que recomenda que se consulte, né, que se providencie uma certidão de natureza trabalhista para a lavratura de escritura. Então o tabelião normalmente já faz esse pedido, e se há uma ação judicial em face ou da pessoa física ou da pessoa jurídica numa reclamação trabalhista, apontará ali. E aí, tendo esse apontamento, é importante também que o advogado, o colega que estiver auxiliando as partes, que também tome a cautela de verificar a natureza disso, se está em fase de execução. Então, quando eu falo que não atinge diretamente, é porque não há uma previsão expressa. Mas os efeitos dela certamente recaem sobre a reclamação trabalhista. Inclusive, até uma boa dica para o corretor ficar atento a essa questão também, né? O nosso colega José Carlos, ele mandou uma nova pergunta para você, Leonardo, com relação a essa averbação. Como os cartórios vão saber se o proprietário do imóvel tem alguma ação contra ele? Onde que os cartórios vão pegar essa informação para atualizar a matrícula, se porventura o proprietário não der essa informação, não for lá no cartório e falar, olha, eu tenho uma ação contra mim? Na verdade, como é o nome do corretor? José Carlos. Na verdade, José Carlos, não cabe ao proprietário fazer isso, cabe ao autor da ação fazer isso, para garantir o próprio direito. Então, quem ingressa com uma ação em face de alguma pessoa de natureza real ou já numa fase de execução, cabe a ele diligenciar ao cartório e informar que há essa ação. Essa que é a proposta da medida provisória, porque obviamente o réu da ação ele não vai fazer algo que prejudique ele, né? E nem o direito é um bom senso, e não é do bom senso que a pessoa faça isso, embora por motivos morais seria louvável que fizesse, na prática cabe ao autor da ação ir lá diligenciar e pedir a averbação. Inclusive, isso tem sido, no âmbito notarial, uma grande discussão, porque vai haver uma sobrecarga de trabalho aos cartórios. Com certeza. As matrículas serão sobrecarregadas, porque pensa que hoje eu entrei com uma ação de natureza real contra, ou como a gente costuma dizer na faculdade de Direito, né, as três vítimas, Caio, Messi e Tívio, que são os três seres hipotéticos que a gente usa no exemplo. Eu entro com uma ação judicial contra o Caio, e vou lá e faço a averbação. No decorrer dessa ação, após feita a citação, eu vou lá e falo, olha, ele foi citado numa ação real, quero que conste aí. No meio da ação eu faço um acordo com ele salda o que tem que saldar comigo, eu vou lá dar baixa. Então pense que o cartório ele vai fazer inscrição, vai fazer uma averbação na matrícula, e talvez no mês seguinte ele vai lá dar baixa. Então imagine a colcha de retalhos que seria essa matrícula. Isso também é uma das desvantagens apontadas pelos profissionais da área notarial. Mas, a princípio, cabe ao autor da ação ou do processo de execução e pedir essa averbação, até como forma de garantia da própria saudação da dívida, né? Uhum. E com relação às vantagens e desvantagens, você destacaria o que, Leonardo? Eu acho que o princípio da concentração de informações é uma vantagem que
que passa longe, né, dessa legislação. Eu acho que é um dos avanços mais notórios que eu vejo. Quer dizer, você não precisa mais fazer aquela pesquisa em 200 tribunais, se você for somar regional, federal, trabalhista, estadual, cartórios. É uma burocratização. Isso está desburocratizando, está trazendo uma segurança jurídica, justamente porque aquilo que não está na matrícula não pode ser oponível. Isso é uma vantagem muito grande. A desvantagem, obviamente, é essa questão das pessoas que não tiverem ou não tomarem a cautela de ir lá fazer a averbação, é a questão trabalhista, é a questão de volume de trabalho, como isso vai ser operacionalizado. Eu acho que a operacionalização disso, no curto espaço de tempo que foi fixado, vai trazer uma desvantagem. Os cartórios vão ter uma sobrecarga. Isso vai demandar, inclusive, a ação do Tribunal de Justiça, através da sua Corregedoria Geral, que faz a corregedoria dos cartórios. Então, a desvantagem talvez seja a operacionalização. A grande vantagem é o princípio da concentração de informação. Você tira aquele vácuo de estar comprando um imóvel do fulano e não saber exatamente o quanto que aquilo está comprometido num todo. Né? Porque eu posso comprar da pessoa física e ele ser sócio de uma empresa. Imagine a situação de haver a desconsideração da personalidade jurídica. Os bens do sócio passam a responder. É complicado, né? Então, são situações que eu creio, a minha visão, eu sou muito cético nessa questão de avanço legislativo. O Brasil tem uma história o histórico legislativo do Brasil é de produção de leis. Nós temos, se eu não me engano, 13 mil leis em vigor no país, né, editadas, digamos assim, não necessariamente em vigor. E enquanto você olha, por exemplo, um país como os Estados Unidos, que a Constituição americana não tem mais do que 13 emendas, 14 emendas. O Brasil já chegou na emenda de número 70, passou um pouquinho na nossa Constituição, que é de 88. A Constituição americana, né, tem quase 200 anos, ou mais de 200 anos. Então, sempre que tem uma edição legislativa nova, eu olho com muita cautela e com um pouco de ceticismo. Porque o Brasil ele gosta de fazer colcha de retalhos. E tudo que é colcha de retalho nunca cobre, nunca aquece. Tem que tomar muito cuidado. Então, né? Às vezes nós temos duas contradições em legislação. Você tem que usar critérios técnicos para solver. Sempre uma parte vai sair descontente, isso é da natureza do direito, né? Num conflito, sempre uma das partes vai sair descontente, nunca vai estar contente com o resultado. Então, eu, olhando com uma lente cética, digo que a desvantagem é a operacionalização, no meu ponto de vista. A vantagem é essa concentração de informações. Isso dá uma segurança para quem está comprando grande, inclusive para os bancos. Né? O banco que está financiando, ele quer ter uma segurança de que aquele imóvel no futuro não vai ser objeto de uma ação pauliana ou que de alguma forma fuja do patrimônio do banco. Eu quero agradecer aqui as cidades que estão nos prestigiando. Antes de fazer uma última pergunta de um internauta, as cidades de Barueri, Bernardino de Campos, Bragança Paulista, Campinas, Cotia, Franca, Itápolis, Jacareí, Pirajuí, Poá, São Carlos, São José dos Campos e a nossa capital. Muito obrigada pela audiência. E temos aqui a pergunta do Vanderlei, colega de Sorocaba. Ele quer saber o seguinte: essa medida provisória, o cartório tem que inserir que aquele imóvel foi dado como garantia de aluguel quando o proprietário é o fiador? Eu particularmente entendo que não. Mas eu particularmente entendo que não, porque senão, é o que eu falei, nós vamos sobrecarregar a matrícula. Né? A garantia não quer dizer... O papel do fiador no contrato de locação é só no caso de inadimplemento, do não pagamento pelo locatário. Não é uma ação. Não é uma ação. Necessariamente ele não vai responder com aquele imóvel. Exatamente. Né? É importante a gente, se me permite, ler o caput, né, o que o artigo diz. Os negócios jurídicos que tenham por fim constituir, transferir ou modificar direitos reais sobre imóveis são eficazes em relação a atos jurídicos precedentes, nas hipóteses que não tenham sido registrados ou averbados na matrícula do imóvel as seguintes informações. O que ele diz aqui? Que todas as operações jurídicas do imóvel que estão alienação, que a alienação é a venda, eu posso fazer uma incorporação,
digamos assim, eles são válidos, desde que não exista na matrícula as seguintes averbações: registro de citação de ações reais ou pessoais, rei persecutórias, aquelas que recaem sobre o imóvel. A averbação por solicitação do interessado de constrição judicial, do ajuizamento de ação de execução ou de fase de cumprimento de sentença. A averbação de restrição administrativa ou convencional ao gozo de direitos registrados, de indisponibilidade ou de ônus quando previstos em lei. E a averbação mediante decisão judicial da existência de outro tipo de ação cujos resultados ou responsabilidade patrimonial possam reduzir seu proprietário à insolvência, que é o caso das falências e recuperação judicial. Então veja que nesse caso não estaria abrangido aqui. Uhum. Então eu entendo que não. Talvez, se a parte pretender, ela pode fazer uma solicitação, o cartório vai, se não entender cabível, ele vai fazer uma consulta à Corregedoria Geral de Justiça, a Corregedoria Geral de Justiça, através de seus juízes, corregedores, ou pelo próprio desembargador corregedor, vai dar um parecer dizendo se pode ou não pode. Uhum. Mas eu entendo que, a princípio, não estaria obrigado a essa averbação. Então tá ok, Leonardo. Eu quero agradecer a tua presença aqui. Foi muito bom o nosso bate-papo, passou rápido demais, né? E a gente tem algumas perguntas dos nossos colegas que não foram respondidas ao vivo, mas serão respondidas por e-mail. Para quem não conseguiu a sua resposta, o Dr. Leonardo está aqui à disposição e vai mandar a resposta para vocês por e-mail, ok? Muito obrigada. Suas considerações finais, Leonardo? Fique à vontade para cumprimentar o nosso público. Corretores que nos assistem pela TV Cresce, eu quero agradecer a paciência de ouvir. Eu sei que eu fui um pouco técnico demais, mas a questão é realmente muito técnica. Espero que consigam sentir na prática as vantagens dessa legislação. Certamente o mercado vai responder favoravelmente. Os bancos já estão olhando com bons olhos essa nova norma jurídica. Apesar dos apelidos que têm se dado de MP do calote, isso é olhado de uma forma pejorativa. Eu costumo dizer que se eu tivesse que escolher um apelido, eu não gosto de dar apelidos à legislação, mas se eu tivesse que dar um apelido para ela, certamente seria Renovando o Imóvel. Uhum. Todas as informações estão ali. Há uma nova ferramenta à disposição de vocês, que é essa concentração de informações. A medida provisória está disponível no site do Planalto. Os corretores que quiserem ter acesso a ela, é só acessar o site do Planalto. Legislação, artigos 10 a 17 regula totalmente a questão. Espero que isso reflita favoravelmente no mercado, que isso traga a possibilidade de novos negócios, de nova concretização de negociatas e possibilite aos colegas corretores que haja uma ampliação do mercado, um aquecimento do mercado, e isso traga resultados favoráveis e muito sucesso a todos. Muito obrigada para você que nos assistiu até agora, um bom fim de semana e sexta-feira estaremos aqui novamente.